Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Muito bom aí poder revê-los, mais uma vez estarmos aqui juntos, nesse culto que nós oferecemos a Deus, porque só Ele é digno de ser verdadeiramente adorado, bendito por nós aqui nesse culto, e nós muito nos alegramos por estarmos aqui com os irmãos em mais este domingo, onde nós podemos cantar louvores a Deus, podemos aprender a palavra dEle, como aprendemos agora há pouco na Escola Bíblica Dominical. Se você não viu, você perdeu. Então quero mais uma vez aqui, juntamente com o nosso querido professor, um dos professores da EBD, nosso querido irmão Rodrigo, convidá-lo, conclamá-lo a estar conosco todos os domingos, obviamente à exceção do último, na nossa EBD às 17 horas. Mas vamos agora ao assunto que também nos interessa, que é meditarmos na palavra de Deus, e para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo de número 7 e os versículos de número 1 a 10. Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje sobre o centurião de Cafarnaum. Vamos ver algumas lições preciosas, alguns ensinamentos importantes acerca deste personagem bíblico, cuja história aparece aqui narrada nesse texto, também no Evangelho de Mateus, mas nós vamos nos basear, na verdade, apenas em Lucas. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse texto, vamos agradecer-lhe pela sua palavra e vamos pedir que ele venha falar mais uma vez ao nosso coração, ao nosso ser nessa noite. Queremos ser tocados por Deus, pela sua palavra, queremos ser instruídos por Ele, queremos ser guiados pelo seu Espírito Santo e que isso de fato seja verdade na minha e na sua vida também nessa noite. Amém? Senhor, nós louvamos, nós adoramos, nós bendizemos, nós dignificamos o seu nome. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos, singular, primeiramente de estarmos vivos aqui, de sermos habitados pelo Teu Espírito Santo e de podermos aquietar agora o nosso coração, a fim de que escutemos a Sua voz e os ensinamentos, as lições que o Senhor queira nos transmitir na noite de hoje. Obrigado, Pai, pela inteligência que o Senhor nos deu, que é importante também para que compreendamos a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo raciocínio, pela inteligência que o Senhor graciosamente nos conferiu, para que nós possamos ponderar acerca da sua palavra, possamos meditar nela, possamos ser instruídos, corrigidos, impactados, mas sobretudo transformados também por ela.
Te pedimos que o Senhor venha abençoar mais uma vez a nossa vida, dando-nos graça para transmitirmos esses ensinamentos e dando também graça à sua igreja, ao seu povo, para que possam ouvir esses ensinamentos e com o auxílio do seu Espírito venham colocá-los também em prática. Nós te louvamos, te bendizemos e suplicamos a sua orientação em todas as coisas e particularmente agora na transmissão da sua palavra, e te pedimos tudo isso em nome e para a glória do seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe, Deus nos abençoe, e que Ele fale conosco nesta hora, por meio da sua palavra. Nós queremos meditar hoje, como eu já adiantei, sobre o tema o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum. E essa história, meus irmãos, narrada em Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10, que nós acabamos de ler, também pode ser encontrada com ligeiras mudanças, ligeiras variações no texto paralelo de Mateus, no capítulo 8 e nos versículos 5 a 13. Mas uma das coisas que merecem o nosso destaque em Lucas, particularmente no Evangelho de Lucas, é a atenção que este evangelho dá, esse terceiro evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas, na ordem dos evangelhos, é a atenção que ele dá aos pecadores, aos marginalizados da sociedade, às mulheres e aos pobres em termos gerais. O Evangelho de Lucas, não que Mateus não faça isso, não que Marcos não faça isso, não que João não faça isso, não que as epístolas paulinas, joaninas, petrinas, de Tiago e assim por diante, a Bíblia como um todo, né, não faça isso. Mas Lucas, normalmente é um evangelho que é compreendido pelos estudiosos como um evangelho que dá ênfase às pessoas menos favorecidas da sociedade, ou mais desprezadas ou marginalizadas da sociedade. Então, diante desse contexto, em que muitas classes de pessoas, muitos tipos de pessoas eram marginalizadas pela sociedade daquela época, do primeiro século da nossa era, chama a nossa atenção a narrativa de Lucas sobre um centurião anônimo de Cafarnaum, que era, por sua vez, ali uma vila situada na costa norte do Mar da Galileia, local este onde Jesus exercera boa parte do seu ministério. Cafarnaum era uma vila, uma aldeia, um vilarejo, digamos que muito querida por Jesus, e muitos dos seus ensinamentos, ali das suas obras, dos seus milagres, das suas pregações, acabaram se desenrolando na vila de Cafarnaum. Bem, mas é justamente sobre esse centurião anônimo que nós queremos tratar, queremos falar sobre ele, algumas coisas acerca da vida dele e ensinamentos oriundos da vida dele, e queremos compartilhar estas lições com os irmãos na noite de hoje. Eu aprendo, meus irmãos, com o centurião de Cafarnaum, pelo menos 7 preciosas lições, 7 preciosas verdades que eu gostaria de dividir com os irmãos a partir de agora. Em primeiro lugar, eu descubro que o centurião de Cafarnaum não considerava as pessoas como meros objetos descartáveis. Lição muito preciosa, muito importante e muito necessária, especialmente para os nossos dias, onde pessoas são tratadas como objetos, muitas vezes piores do que animais. Basta vermos ali, lermos a mídia, a televisão, ouvirmos ali o rádio, e nós ouvimos cada barbaridade, uma pior que a outra, uma bizarrice pior do que a outra. Mas eu aprendo que o centurião de Cafarnaum não considerava as pessoas como meros objetos descartáveis. Leiamos o que diz lá Lucas capítulo 7, versículo 2. Ali, isto é, em Cafarnaum, estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor, ou seja, esse próprio centurião, muito estimava. Ele estimava muito. Antes de nós entrarmos em alguns outros detalhes, eu creio que seja importante nós
descrevermos, ainda que brevemente, quem eram os centuriões. E um pouco mais adiante nós vamos voltar a esse mesmo assunto, conforme a nossa mensagem for se desenvolvendo. Mas quem eram os centuriões? O posto de centurião, meus irmãos, segundo um estudioso das legiões romanas, chamado Stephen Collins, ele é um dos maiores especialistas das legiões romanas, do Império Romano, e Stephen Collins vai dizer que o posto do centurião, ele equivaleria em nossos dias à patente de primeiro-tenente. Então, os centuriões, eles eram oficiais do exército romano que comandavam 100 soldados e, portanto, eram pessoas do exército de Roma que gozavam de prestígio, gozavam de status em meio à sociedade daquela época. No presente caso, a época do contexto ali do primeiro século depois de Cristo. E pelo fato de ocupar uma posição social e militar tão importante quanto esta, esse centurião anônimo, ele tinha tudo para ser uma pessoa arrogante, egoísta, individualista e narcisista, como eram, na verdade, muitos dos legionários romanos. E daqui a pouco nós voltaremos a falar sobre eles, mais uma vez, daqui a pouco, nos outros pontos da nossa mensagem. Mas, em vez de ser arrogante, em vez de ser narcisista, egoísta, individualista e assim por diante, nós vemos este centurião anônimo como um militar que se preocupava com as pessoas. Nós o vemos como alguém que considerava as pessoas não como meros objetos ali descartáveis. Esse centurião, ele tinha um empregado, um servo, um criado, que apesar de estar doente e quase à morte, era alguém por quem esse centurião ele nutria muito apreço, muito respeito, muita consideração, muita estima. E sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos, com esse centurião de Cafarnaum? Eu aprendo com ele que pessoas não são objetos descartáveis. Pessoas não são eletrodomésticos que nós usamos durante algumas semanas, alguns meses ou talvez alguns anos e que depois que quebram eventualmente se tornam inutilizáveis por nós, então nós simplesmente as descartamos e as jogamos no lixo. Pessoas são seres criados à imagem e semelhança de Deus e como tais, obviamente merecem o nosso respeito e toda a nossa consideração. Mas infelizmente, como eu já adiantei nesse ponto, nós vivemos na era dos chamados relacionamentos descartáveis. Às vezes, meus irmãos, nós usamos as pessoas como se fossem objetos e amamos os objetos como se fossem pessoas. Mas nós devemos, evidentemente, à luz da Bíblia, fazer exatamente o contrário. Devemos amar as pessoas e usar os objetos. E você sabe por que devemos agir assim? Porque pessoas não são objetos descartáveis. Pessoas, por mais pecadoras que sejam, são seres criados à imagem e semelhança de Deus e como tal, independentemente do seu sexo, do credo, da posição econômica, social e assim por diante, merecem ser respeitadas por nós. E essa é uma importante e primeira lição que eu aprendo com o centurião de Cafarnaum. Pessoas não são objetos descartáveis. Ele estava com seu servo doente, e a preocupação dele foi cuidar daquele servo doente, cuja doença deveria ser grave, porque o texto nos diz que ele estava à beira da morte. Para aquele centurião, pessoas eram importantes. São importantes. Devem ser importantes para nós, especialmente na época em que nós vivemos. Onde, às vezes, numa empresa, somos conhecidos apenas por um número, por um código, pelo número do RG, pelo número do CPF, por uma série de códigos que, de repente, a empresa onde trabalhamos nos dá, um código funcional. Mas, segundo a Bíblia, nós somos muito mais do que números. Somos muito mais do que códigos. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, devemos amar as pessoas e jamais considerá-las como meros objetos que utilizamos, gastamos, usamos e, quando não nos são mais convenientes, nós as expulsamos da nossa vida. O centurião de Cafarnaum
não via o seu servo desta forma. Ele via o seu servo com apreço, com estima, com verdadeira consideração. Amém? Mas em segundo lugar, eu também descubro nesse texto que o centurião de Cafarnaum ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Lucas, no capítulo 7, e versículo 3, parte A, diz que ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe a Jesus alguns líderes religiosos dos judeus. Esse primeiro tenente, vamos assim dizer, em termos de equivalência, segundo Stephen Collins, esse primeiro tenente do exército de Roma, além de não considerar as pessoas como objetos descartáveis, ouviu falar de Jesus. E aquilo que ele ouviu falar de Jesus encheu seu coração de esperança, e por causa disso ele enviou alguns líderes religiosos atrás de Jesus. Ele queria que Jesus curasse o seu empregado de uma doença grave que o havia deixado, como nós mencionamos agora há pouco, à beira da morte. Meus irmãos, Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se quisermos que a nossa fé em Jesus cresça, se desenvolva e se torne uma fé mais robusta, mais forte, nós precisamos, com o auxílio da graça de Deus, ler e ouvir mais sobre Jesus. Nós precisamos preencher a nossa mente e os nossos pensamentos com assuntos que envolvem a encarnação, a vida, os ensinos, as pregações, os milagres, a morte, a ressurreição, a ascensão e a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos ouvir sobre Jesus para que aprendamos a nos relacionar com esse Jesus sobre quem ouvimos tanto. O centurião de Cafarnaum ouviu falar sobre Jesus. Se quisermos ter uma vida cristocêntrica, que gira em torno da pessoa e obras de Jesus, precisamos ouvir sobre Jesus, precisamos falar com Jesus, precisamos ler sobre Jesus, precisamos nos relacionar com Jesus, a fim de que sejamos por Ele abençoados e igualmente por Ele transformados. Amém? Isso nos conduz a um terceiro ponto, que é o seguinte: o centurião de Cafarnaum, vocês já devem ter percebido isso na leitura do texto, era uma pessoa humilde e altruísta. Humilde e altruísta. Valores que eu diria não combinavam muito bem com os soldados romanos daquela época. Sejam eles soldados mais rasos, de baixa patente, sejam eles soldados de uma patente mais elevada como este centurião, ou este talvez primeiro tenente, em termos mais ou menos correspondentes aos dias de hoje. Mas humildade e altruísmo não eram valores que necessariamente esperássemos encontrar em um centurião. Em outras pessoas sim, mas em um centurião, não. Mas leamos o texto. Lucas capítulo 7, versículo 3, parte B. Olha o que o centurião ele vai fazer ali pedindo aos seus amigos. O texto diz: pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Esse centurião romano, ao ouvir falar sobre Jesus, e certamente ao tomar conhecimento da fama de Jesus como realizador de milagres e de curas, ele pediu então a Jesus, através do intermédio dos seus amigos, dos líderes religiosos judeus, que ele curasse o seu servo. E aqui, meus irmãos, eu aprendo duas verdades, como mencionei, sobre esse centurião anônimo de Cafarnaum. Primeira verdade é que ele era humilde. Sendo um centurião romano, e portanto, sendo alguém habituado a dar ordens aos seus soldados, esse soldado, ou este centurião romano, dessa patente maior de soldado, ele poderia dizer para Jesus: Jesus, eu ordeno que o Senhor cure o meu servo que está doente. Mas, em vez de dar ordens, ele pediu. Ele era uma pessoa humilde. A sua patente, a sua autoridade, a sua representatividade como um centurião de Roma não lhe subiram à cabeça, mesmo sendo uma pessoa que gozava de prestígio, de status social, econômico. Centuriões, via de regra, ganhavam muito mais do que os soldados rasos. Mesmo assim,
ele era uma pessoa humilde. Mas a segunda verdade sobre esse centurião é que, além de ser humilde, era também uma pessoa altruísta. E o que é o altruísmo? O altruísmo, em outras palavras, significa dizer que uma pessoa tem amor pelo próximo, ela tem consideração pelo próximo, ela é preocupada com o próximo, ela tem respeito pelo próximo. Aliás, nós já vimos esse ponto até no início da nossa mensagem, agora há pouco no primeiro item. E é interessante nós olharmos que, quando olhamos para esse centurião, meus irmãos, ele poderia pedir a Jesus que abençoasse a sua família, que abençoasse as suas incursões militares, poderia pedir algo que talvez eu e você peçamos muito a Jesus hoje: Jesus, me dá aquela promoção, né? Me ajude a sair daquele contexto de, digamos, soldado raso, mas me ajuda a melhorar um pouquinho, né? O olerite ali no final do mês, poxa, não passa nem 10 dias, nem 15 dias, não sei o que acontece, que o olerite não acompanha a mesma velocidade do mês. O senhor poderia me dar aquele aumento na patente para ganhar mais, assim por diante? Mas quando eu olho para este homem, ele não fez nada disso. Ele não estava preocupado consigo, ele estava preocupado com o seu servo que estava doente e à beira da morte, e podendo pedir por si, para si, ele pede por simplesmente um criado, um servo da sua casa. E esses dois valores, meus irmãos, presentes na vida do centurião de Cafarnaum, humildade e altruísmo, são extremamente importantes para nós cristãos. Aliás, eu diria que, se um cristão não possui esses dois valores, deveríamos questionar o seu cristianismo. Um cristão que acha que de fato é cristão e não possui duas coisinhas que esse centurião tinha, humildade e altruísmo, meu irmão, você deve questionar, e olha que as minhas palavras são bem contundentes e fortes, você deveria questionar o tipo de cristianismo que você defende ou diz defender, ou diz vivenciar. Veja bem, a respeito da humildade, por exemplo, Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, parte B, ele nos diz o seguinte: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Pessoas humildes, Deus as agracia, Deus lhes dá algo a mais, quer dizer, a humildade já é um dom da graça de Deus, mas Deus dá mais graça ainda àqueles que são humildes, àqueles que são arrogantes, soberbos, Deus lhes resiste. E a respeito do altruísmo, Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 10, ele nos ensinou algo muito importante, muito simples, mas muito importante. Em Romanos 12, 10, Paulo nos diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo está dizendo, se preocupe com o outro. Paulo está dizendo, em outras palavras, crentes da igreja de Roma, cuidado com um negócio chamado individualismo, egoísmo, narcisismo. O sujeito só olha para o seu umbigo, para ele, para a vida dele, no máximo para a família dele, e os outros que se virem. Cuidado com essa visão, meu irmão, porque ela não é nem um pouco bíblica. A humildade e o altruísmo foram dois valores visíveis na vida do centurião de Cafarnaum. E estes valores também devem estar presentes, como eu disse agora há pouco, na vida de todo e qualquer verdadeiro cristão. Amém? Então, cristãos que não sejam humildes e que sejam individualistas, isso é antítese do cristianismo. Não combina, não combina. Você viu aquele sujeito, via aquele cristão, era muito arrogante e individualista. Então deveríamos pensar, era ele cristão? Era ele cristão? Diante do que lemos, não só aqui no exemplo da vida do centurião de Cafarnaum, nos testemunhos de Pedro, de Paulo e de tantos outros que nós poderíamos somar a estes. Então, arrogância e individualismo não combinam com verdadeiros cristãos. Percebam, então, como é importante a vida deste centurião anônimo,
que os evangelhos, tanto em Mateus 8 como Lucas 7, fazem questão de destacar a vida dele. Ninguém nem cita o nome dele. A tradição vai dar alguns exemplos de outras situações, mas a Bíblia em si se silencia sobre isso. Porque a vida deste homem e as suas obras falaram mais alto do que o seu nome. Não importa o nome dele. Eu só sei que ele deu um exemplo que deixou o próprio Jesus admirado. Jesus ficou admirado com a postura desse homem. E esse ponto deve nos fazer refletir de forma muito séria quanto à nossa vida diante de Deus. Continuando a nossa mensagem, meus irmãos, nós temos em quarto lugar outra lição importante sobre este centurião anônimo. E a verdade é a seguinte, ou a lição é a seguinte: o centurião de Cafarnaum possuía boa reputação, esse ponto é muito interessante, ele possuía boa reputação, mesmo ocupando uma função mal vista por outros. Ele ocupava uma função que nós já vamos descobrir daqui a pouco, eu vou acrescentar outros detalhes àqueles que eu já mencionei no início, mas esse centurião ele ocupava uma função que não era bem vista, em geral, quase que unanimemente não era bem vista por 100% dos judeus da época. Alguns romanos gostavam, achavam interessante porque representava Roma, representava César, representava o imperador, mas alguns romanos, até mesmo alguns romanos não gostavam muito. Grande parte deles, ok, mas os judeus 100% detestavam qualquer tipo de soldado romano. E o centurião, mesmo tendo uma patente mais elevada, era um soldado romano. Vocês já vão entender o porquê da importância que eu estou aqui desses assuntos. Mas Lucas capítulo 7, versículos 4 e 5 dizem o seguinte: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência os judeus religiosos que ele enviara: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Esse centurião é diferente. Eu mencionei para vocês agora há pouco que os centuriões, normalmente eles ganhavam um salário muito maior do que os soldados rasos. E tudo indica que se este centurião construiu a sinagoga para os judeus, ele deve ter gastado muita grana. O que mostra também que ele tinha um verdadeiro apreço pelos judeus. Era um centurião fora da curva. O servo está doente, não pede por ele. Jesus, cura o meu servo, eu me preocupo com ele está doente, está à beira da morte. Trata os outros com respeito, ama os judeus, constrói a sinagoga deles, investe o dinheiro do soldo dele na sinagoga. Esse centurião é bem esquisito, é bem diferente. Os centuriões, meus irmãos, como nós mencionamos no início da nossa mensagem, no primeiro ponto, eles eram oficiais romanos que cuidavam de 100 soldados. Acontece que os legionários romanos eram parte integrante desses soldados. E o legionário romano, em particular, não sei se vocês sabem, mas apesar de ser reverenciado pelos romanos, ele era absolutamente detestado pelos judeus. Os judeus, como diria o outro, queriam ver o diabo, mas não queriam ver um soldado romano, um legionário diante deles. Os judeus, meus irmãos, eles detestavam os legionários romanos por várias razões. Mas eu vou aqui, entre estas razões, destacar apenas duas que julgo serem bem importantes. A primeira delas é que era a seguinte: os judeus detestavam os legionários romanos porque eles controlavam a sua terra, a Palestina, no contexto do primeiro século da nossa era. Imaginemos nós aqui no Brasil e, sei lá, talvez eu vou dar um exemplo para nos deixar com mais raiva ainda, e os argentinos tomando conta aqui do Brasil. Nós amamos os argentinos, né? Aquelas brincadeiras e rivalidades aqui. Mas imaginemos, nós em território aqui, brasileiro, e onde você vai tem um argentino com um fuzil, cuidando das fronteiras, dizendo para você como você deve ou não se portar, porque essa é a ordem do presidente, não sei de onde, da Argentina. Como que você se sentiria? Ah, que legal, existem estrangeiros tomando conta de mim, da minha terra, da minha família, e eu não posso ficar à vontade na minha terra. Você acharia isso legal? Não. Então entenderam por que judeus abominavam legionários, os romanos em geral? Eles estão tomando cuidado da nossa terra.
A terra é nossa. Quem são eles para andarem aqui com armas para lá e para cá, com cavalarias, fazendo isso e aquilo? A terra é nossa, não é deles. Então, isso causava uma repulsa muito profunda em um judeu. Vocês já vão entender onde a gente quer chegar aqui. A segunda razão pela qual os judeus detestavam os legionários romanos era porque os legionários, meus irmãos, em geral, haviam exceções, é claro, mas muitos dos legionários eram beberrões, eram mulherengos, eram pessoas de vida devassa, perversa e pessoas extremamente cruéis e violentas. Amavam ali participar dos jogos no Coliseu com os gladiadores. Muitos deles eram recrutados das camadas de criminosos da sociedade. Está entendendo qual era a fama de um soldado romano? Porque o judeu olhava para ele já, como diz o outro, tremia na base ali, quando ele via um soldado, dependendo do contexto, ele não gostava de jeito nenhum. Só para termos uma ideia, para incrementarmos ainda mais o que nós estamos falando, só para termos uma ideia dessa reputação que os soldados romanos em geral, incluindo os centuriões, tinham diante dos judeus, basta lembrarmos de 2 acontecimentos ocorridos na época do Novo Testamento, e mais precisamente falando, na época de um governador romano chamado Cumano, que sucede um tal de Tibério no seu governo da Judeia. Isso ocorre entre 48 e 52 depois de Cristo. E esses 2 acontecimentos terríveis para os judeus, eles foram registrados por Flávio Joséfo na sua obra Guerras Judaicas. E Flávio Joséfo, ele escreveu o seguinte, prestem bem atenção, abre aspas. Uma grande multidão de povo tinha ido a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Uma companhia de soldados romanos fazia guarda junto ao templo, segundo o costume, para impedir que acontecessem desordens. Um dos soldados romanos teve a insolência de mostrar diante de todos o que o pudor obriga a ocultar, e de acompanhar esta ação tão desonesta com palavras da mesma espécie. Soldados que ofendiam judeus e todos os que passassem ali nas ruas naquele contexto. Esta aflição foi seguida por outra. O que ocorreu? Um dos soldados que fazia parte das forças armadas romanas, encontrou numa dessas aldeias um livro em que nossas santas leis estão escritas, um exemplar da Torá, né, do Antigo Testamento. E o que o texto diz aqui? Que esse soldado rasgou e o queimou. Todos os judeus daquela região ficaram muito irritados com isso, como se ele tivesse incendiado seu próprio país. Fecha aspas. Então percebam que a reputação dos soldados romanos, em geral, fossem eles de patente baixa ou de patente mais elevada, era muito ruim diante dos judeus. Os judeus, eles detestavam os romanos porque, invariavelmente, como nós dissemos, eles eram pessoas de caráter e conduta reprováveis e eram recrutados muitas vezes das classes mais sórdidas da sociedade. Justamente para que, diante de um combate defendendo Roma, eles não se preocupassem ou pensassem 2 vezes antes de matar o inimigo, fosse ele quem fosse. Por isso que os legionários eram vistos como verdadeiros demônios por um judeu e por outros de forma geral. Mas o centurião de Cafarnaum, percebam, era um militar romano bem diferente dos demais soldados romanos. Ele era uma pessoa humana que não permitiu que as crueldades e os horrores da guerra, eu diria, azedassem no seu coração e o transformassem numa pessoa insensível diante dos problemas do próximo, do outro. Esse centurião, meus irmãos, ele se preocupava com seu servo, como nós mencionamos, que estava doente à beira da morte. Ele era uma pessoa humilde e altruísta, e esse centurião, ele amava o povo judeu. Veja só, apenas reiterando o ponto, o que os religiosos judeus falaram acerca desse centurião para Jesus, lá em Lucas, no capítulo 7, versículos 4 e 5. Este homem merece que lhes faça isso, ou seja, que cures o seu servo. Esse centurião merece Jesus, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Ele investiu na gente.
É um homem, além de tudo, isso daria outro ponto, desprendido quanto ao dinheiro. A nossa sinagoga toda foi construída por um romano, por um pagão, por alguém que tem relação com os legionários romanos. Foi ele que construiu o nosso lugar de culto. Vocês estão vendo que coisa interessante? É como se os judeus dissessem, os soldados romanos em geral são malvados, são ruins, são violentos, mas este centurião é diferente. É uma pessoa boa, é uma pessoa gentil, é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa de bem, e nós judeus gostamos dele. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que às vezes, e agora vocês vão entender o ponto, outra parte do ponto onde eu quero chegar. Eu aprendo aqui que às vezes podemos exercer funções que não são lá bem vistas por muitas pessoas na sociedade. Não é isso? Mas compete a cada um de nós mostrarmos para essas pessoas que nós somos diferentes. Não é que sejamos melhores do que as outras pessoas, mas somos diferentes. Nós não necessariamente dançamos conforme a música. Todo mundo age assim, naquela profissão e naquela função. Então todos são iguais. Todos são iguais, alto lá. Quer ver só uma coisa? Na nossa cultura brasileira, e por favor não entenda direto ou indireta para quem quer que seja, são apenas exemplos aleatórios que ilustram o ponto da nossa mensagem. Mas se Deus falar com você, amém. Amém? Com você e comigo, conosco. Mas quer ver só uma coisa? Na nossa cultura brasileira, por exemplo, mecânicos, pedreiros, policiais, políticos e até mesmo pastores, entre outros exemplos, eles são vistos muitas vezes com desconfiança por muitas pessoas. É verdade ou não? Eu estou exagerando. Estou dizendo alguma coisa que ninguém nunca viu, nunca ouviu. É mais ou menos isso ou não? Vamos ver alguns exemplos? Você leva o seu carro ao mecânico já orando. Não sei você, eu levo. Claro que hoje a gente já conhece um mecânico mais de confiança, mas quando você não conhece, você leva orando, meu Deus, por favor, me ajude a passar por um mecânico honesto, que não invente defeitos inexistentes no meu veículo, e que não superfature o conserto aí do meu automóvel. Nós pensamos mais ou menos nisso ou não, quando vamos levar um carro a um mecânico. É mais ou menos assim ou não? A não ser que você conheça, é seu amigo, você mesmo manja de mecânica, eu que sou uma negação, às vezes você vai lá e o sujeito fala, talvez até para experimentar, Não, aqui na bobina da parafuseta, não sei aonde, eu olho e falo, eu não entendo nada. Não, a correia dentada. Eu não sei o que é correia dentada, meu filho. Tudo bem, eu imagino que seja ali a correia que está ali no motor. Ok, mas não é uma área, e nem tenho vontade de aprender, eu não tenho apreço por esses tipos de assuntos. E admiro quem os tenha. Aí o sujeito aproveita, esse aqui é aquele Zé Mané, Ele dá aquela engambelada, o negócio custaria R$50, e olha lá, se fosse caro, vira R$1.488,50. É mais ou menos assim que acontece em muitos lugares, sem generalizações ou não. Cotamos um pedreiro para fazer um serviço em nossa casa e também já oramos. Meu Deus, que esse pedreiro que eu chamei para fazer um reparo apenas no meu banheiro, que ele não invente problemas inexistentes, no resto do meu imóvel, no encanamento, não sei mais aonde, e que ele não dobre o valor do orçamento, para consertar a minha casa. Falou em mecânico e pedreiro, nós já olhamos com um certo desconfiômetro. Nos deparamos com um policial pela frente e, às vezes, nós imaginamos, Senhor, que esse homem não seja corrupto, que esse homem não venha extorquir de mim algum dinheiro, que ele seja honesto. A gente pode não falar, mas a gente pensa isso, ou não pensa? Ou só eu que penso? Encontramos um político, se encontrar já é raro, e também já pensamos, meu Deus, que esse homem seja honesto, que ele não passe a mão no dinheiro público, que ele se preocupe com a nossa cidade, ou com o nosso país, com o nosso estado, e não apenas com ele mesmo. Por fim, ouvimos falar de pastores, imaginamos, esse aí vive pedindo um dinheiro lascado para as pessoas e vive enganando os bobos dos crentes, para não usar outra
terminologia. Esse daí vive às custas das pessoas. É um charlatão e um baita de um picareta. Meus irmãos, é mais ou menos assim que muitos pensam sobre essas pessoas e essas funções, entre outras ou não. É mais ou menos assim na sociedade? É, né? Pois bem, mas o centurião de Cafarnaum mostrou aos judeus que ele não era como os demais soldados romanos. Ele era diferente, ele era honesto, ele era uma pessoa de bem. E quanto a você, meu irmão, eu gostaria de dizer também para você, e por isso que eu disse que esse ponto é muito importante para nós, ele envolve elementos práticos muito importantes para a nossa vida. E por isso, meu irmão, eu também digo a você, não importa se você é um mecânico, um pedreiro, um policial, um político, ou até mesmo um pastor, entre outras funções, não importa se a sua função é mal vista por muitas pessoas, você pode e deve agir diferente. Você pode e deve mostrar para as pessoas que é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra e uma pessoa de bem. Ao contrário do que muitas dessas pessoas, dessas classes ou funções são. Nós podemos e devemos agir diferente. O centurião de Cafarnaum, ele possuía boa reputação, mesmo ocupando uma função mal vista por muitos dos judeus. Pela maioria dos judeus. E nós, ainda que exerçamos determinadas funções, como estas que eu citei, entre outras que eu poderia mencionar, mas não mencionei, nós devemos imitar a postura desse centurião. Meu irmão, não importa se fama de mecânicos, de pastores, de crentes, tá ruim aí fora. Nós podemos e devemos trabalhar para mostrar que as coisas são diferentes. Que nem todo pastor é safado. Nem todo pastor é picareta, nem todo crente é bobo ou idiota. Aliás, a maioria deles não é. É tão esperta que pela graça de Deus entregou sua vida a Jesus. Amém? Então nós devemos tomar cuidado, não aceitemos os rótulos que as pessoas nos dizem. É verdade, tem um pastor safado? Tem sim, mas tem um monte de gente honesta. Tem igreja que entra em campanhas mirabolantes, em pregações esquisitas, um monte de bobagem, e o pastor só pede dinheiro? Tem, mas tem igreja que não é assim também. Tem pessoas sérias, tem pessoas honestas, tem pessoas do bem, tem pessoas de caráter, tem pessoas íntegras, tem pessoas como esse centurião, que são diferentes dos demais soldados. Mas todos os legionários romanos fazem assim, todos os soldados, todos não. Existe um centurião que eu conheço. Diriam os judeus que esse homem é do bem. Ele ama o servo dele, ama o nosso povo, nos construiu uma sinagoga com o dinheiro dele, do soldo dele. Esse homem é diferente. Ele me mostra que há esperança, que há pastores que prestam, que há igrejas que prestam, que há políticos, ok, que seja raro, mas que prestam, que há pessoas que prestam, há pessoas do bem, que não vivem, que não acordam pensando quem é que eu vou enganar hoje. Há pessoas que acordam dizendo, eu quero ver para quem eu vou falar de Jesus e para quem Deus vai colocar no meu caminho para que eu possa ajudá-la. Eu quero que Deus coloque pessoas na minha frente para que eu possa lhes fazer bem. Tem pessoas que acordam com esse pensamento, nem todo mundo não presta, meu irmão. Amém? Embora todos nós precisemos totalmente, profundamente da graça de Deus, cuidado para não generalizar, nem todas as pessoas, dentro de todas as funções, ou departamentos, ou classes, ou tipos são iguais. Há pessoas sérias, honestas, íntegras, que têm compromisso com Deus, com a sociedade, com as coisas boas, são pecadoras, é verdade, são imperfeitas, é verdade, mas se esforçam por fazer o bem. E esse centurião nos serve de bom exemplo nisso. E é muito importante o exemplo dele, especialmente em dias tão difíceis como estes, mais uma vez, em que nós vivemos. Isso nos conduz a um quinto ponto, igualmente importante aqui para a nossa reflexão. Eu também aprendo, meus irmãos, em quinto lugar, que o centurião de Cafarnaum reconheceu a sua total indignidade diante do todo digno Jesus.
Nós cantamos muito sobre a dignidade de Jesus hoje, não sei se vocês perceberam. Tu és digno, cantamos muito sobre Deus ser digno, Jesus é digno, Ele quem é digno. Não sei se você percebe, pelo menos uns 2 hinos enfatizando isso aqui. Leiamos Lucas capítulo 7, versículos 6 e 7, parte A. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Que centurião diferente esse daqui. Que homem diferente. Boa índole, caráter humilde. Não usa sua patente para espizinhar os outros. Não despreza as pessoas, não as descarta. Ama os judeus, constrói lugar de culto deles. Olha, Senhor, mande uns centuriões desse aqui para Jaboque. Que homem assim, que homem diferente, que homem bacana, legal. Esse centurião, meus irmãos, se fosse uma pessoa arrogante, ele poderia chegar até Jesus e dizer: Jesus, eu te ordeno que vá ali à minha casa curar o meu servo, porque eu sou uma pessoa que é provida de autoridade, eu possuo autoridade romana. Ele poderia dizer: eu sou um centurião, eu sou um primeiro-tenente dentro das fileiras romanas, eu sou um representante de César, do imperador. Mas ao invés disso, como que ele age diante de Jesus? Ele nem se encontra com ele pessoalmente. Ele envia amigos entre os religiosos judeus. Tinha amigos, onde outros legionários romanos só teriam inimigos. Ele tem muitos amigos. Muitos amigos. E ele diz para Jesus, por intermédio dos seus amigos: Senhor, eu não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto. Por isso, eu nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Esse centurião romano sabe que a casa, o lar de um romano, era um lugar impuro para os judeus. Ele sabe disso. Mas ele nem entra nessas questões. Ele não quer arrumar desavenças, picuinhas. Ele é honesto, ele abre o seu coração e fala: olha, o problema todo é comigo, eu sou indigno. Meu lar não é um bom lugar para pessoas santas como o Senhor está. O Senhor que só cura, faz milagres, prega a verdade, transforma as pessoas, expulsa os demônios. O Senhor só faz o bem por onde anda. E eu, como se ele dissesse: eu mato tanta gente. Fico dando ordens para recrutas e às vezes eles fazem cada barbaridade. Esses legionários que são recrutados entre, às vezes, pessoas da pior estirpe. Senhor, minha casa não é um lugar legal para o Senhor vir. Ele se conhece diante de Jesus. Não apenas tem uma visão muito respeitosa de Jesus, mas se vê como pecador corretamente diante de Jesus. E essa postura do centurião de Cafarnaum, meus irmãos, mais uma vez nos transmite uma importante lição, muito óbvia, aliás. Qual é? Todos nós somos indignos diante do todo digno Senhor Jesus. Todos nós, você e eu, somos indignos, profundamente indignos diante daquele que somente Ele é totalmente digno, o Senhor Jesus. Sabe por que esse ponto é importante? Porque, mais uma vez, nós vivemos numa época, num período da história, num contexto, em que muitas pessoas, inclusive do nosso mundo chamado gospel, vivem afirmando e reafirmando com frequência a autossuficiência do homem, a centralidade do homem, a dignidade do homem, a importância do homem e a independência do homem. É tudo homem. Nós vivemos em uma cultura profundamente antropocêntrica, que gravita em torno do homem e dos seus feitos, e que por isso mesmo acaba colocando ao mesmo tempo Jesus de escanteio e na periferia do universo, na periferia da história. Porém, meus irmãos, Jesus não está na periferia do universo e da história. Ele é o centro do universo e da história. Jesus é o centro do universo e da história e, portanto, Ele sim, e somente Ele é digno de ser adorado, de ser reverenciado e de ser temido por mim e por você, por cada um de nós. Aliás, essa postura desse centurião
me lembra da postura de outros seres citados lá no finalzinho da Bíblia, particularmente em Apocalipse, no capítulo 5, versículos 9 e 12, onde nós encontramos, digamos que uma confirmação muito interessante para a postura desse centurião. Apocalipse 5:9 diz que os 4 animais e os 24 anciãos cantavam um novo cântico dizendo o seguinte a respeito de Jesus: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Aqueles seres sabem que apenas Jesus era digno e continua a ser digno. E na continuidade do versículo, meus irmãos, no versículo 12, Apocalipse 5:12, de forma muito parecida, Apocalipse 5:12 declara que muitos anjos, juntamente com os 4 animais e os 24 anciãos, com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, a sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. O Cordeiro sim é digno e não nós. O centurião de Cafarnaum reconheceu essa verdade. Ele reconheceu a sua total e profunda insignificância e indignidade diante do todo digno Jesus. E nós devemos fazer o mesmo. Perceberam como é importante a vida deste centurião? Não ele em si mesmo, mas pelos valores bíblicos, digamos, que ele acaba acalentando no seu coração e que, por meio deles, acaba nos instruindo a viver uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que obedece a Deus e que cumpre a vontade de Deus. Caminhando agora quase para o final, meus irmãos, no 6º e penúltimo ponto, eu também descubro que, em 6º lugar, o centurião de Cafarnaum depositou uma fé não supersticiosa em Jesus. Ele deposita uma fé verdadeira. Não é uma fé supersticiosa em Jesus. Quer ver só onde eu encontro isso? Lucas capítulo 7, versículo 7, parte B. Ele conta toda aquela história dizendo para Jesus que é indigno que Jesus entre no teto dele, por isso que ele não foi encontrar com ele. Aí ele continua, Lucas 7, 7b. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Esse homem é bem fora da curva. Senhor, não dá para o Senhor entrar no meu teto. Eu não tenho condições de me encontrar com o Senhor. O Senhor está bem além de mim. Eu estou bem aquém, eu sou indigno. Mas tem uma coisa, tudo que eu ouvi acerca do Senhor, que o Senhor cura, que o Senhor realiza milagres, que o Senhor expulsa demônios, eu creio nisso tudo. Por isso, o Senhor não precisa ir na minha casa. Onde o Senhor estiver, se o Senhor falar uma palavra, isso vai mudar por completo a vida do meu criado. Que homem de fé, que centurião diferente. O centurião de Cafarnaum, meus irmãos, ao ouvir falar sobre Jesus, sobre as suas obras, sobre os seus milagres, sobre as suas curas, ele ficou tão impactado e se viu tão convencido da veracidade das coisas que ele descobriu sobre Jesus, que uma fé impressionante brotou no seu coração. E essa fé era tão viva que esse centurião nem precisava da presença física de Jesus na sua casa. Apenas a palavra dele à distância bastava. Apenas a palavra. Em outras palavras, o centurião de Cafarnaum depositou uma fé verdadeira e desprovida de superstições em Jesus. E esse ponto, mais uma vez, é muito importante para nós e também para o nosso contexto evangélico. Sabe por quê? Infelizmente, meus irmãos, existem pessoas supersticiosas, às vezes no nosso meio, eu não digo aqui necessariamente no nosso meio cristão, no sentido geral, mas muitas vezes existem pessoas supersticiosas que só acreditam que serão curadas se o pastor orar por elas e se ainda orar com imposição de mãos. Mas sabe a boa notícia, meu irmão, que me permita compartilhar com você, é que Jesus pode te curar sem a oração de um pastor e sem a imposição das mãos dele. Você mesmo pode e deve orar a Deus na sua casa, e Deus que ouve pastor e que ouve os irmãos e que ouviu no passado, no presente e no futuro, Ele é poderoso para ouvir a sua oração também.
sem intermediários, sem pontes. A nossa única ponte se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, não é ponte, não é intermediário, não é médium. O nosso médium é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Não é através do pastor, não é através do teólogo, não é através do cantor, não é através de mais ninguém da igreja, mas nós vamos ao Pai somente através do Filho. O nosso intermediário é um só, Jesus. Então, cuidado para não idolatrar o pastor, ou seja lá quem for, um irmão, um teólogo, uma pessoa proeminente, um cantor, um compositor, seja quem for no nosso mundo evangélico, cuidado para não idolatrar essas pessoas. Porque nenhum pastor, nenhum cantor, nenhum teólogo, quem quer que seja, é intermediário entre Deus e os homens. O único intermediário é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Outras pessoas, meus irmãos, igualmente supersticiosas, pensam que só terão experiências mais profundas com Deus, por exemplo, se forem orar em um monte. Eu não tenho nada contra orar em um monte, ok? Seja ele o Monte das Cobertas ou o Monte de Terra, não tenho nada contra. Meu irmão, não importa onde você ora, mas importa isto sim, quem responde às suas orações. O poder não está em quem ora ou no local onde ora, mas está em quem ouve e responde às orações. O poder está somente em Deus e apenas nele. Não está em montes. Não está em caixinhas de promessas, não está em oração de pastores, de profetas, de teólogos. O poder reside unicamente em Deus. Em Deus. Em suma, o centurião de Cafarnaum, ele depositou uma fé não supersticiosa em Jesus. Era romano e era pagão. Poderia falar, Jesus, só creio que o Senhor de fato cura, se o Senhor entrar aqui na minha casa. Desfazer alguns males ali, arrancar alguns negócios, quebrar algumas maldições, dar 3 pulinhos. Aí eu creio que o Senhor fez. A fé desse homem, meu irmão, era uma fé tão profunda em Jesus, que ele fala, Senhor, não importa onde o Senhor esteja, a sua palavra basta. Se o Senhor falar algo, eu creio. A palavra de Jesus para esse homem era suficiente. Para nós, muitas vezes, hoje é insuficiente. Deus fala domingo após domingo na escola dominical, fala na quarta-feira, fala na EBD, fala na pregação, fala conosco quando a gente lê a palavra dele no trabalho, quando a gente ouve, quando assistimos um YouTube, um podcast, ouvimos a palavra dele, mas parece que a palavra dele para nós é insuficiente. Parece que a palavra dele não surte nenhum efeito. Esse centurião é diferente. Ele fala, Senhor, eu confio na sua palavra. Se o Senhor só falar algo, a sua palavra vai resolver tudo. Eu não preciso de mais nada. É como se ele dissesse, obviamente me permitam contextualizar e parafrasear, é como se ele talvez dissesse, eu não preciso de campanhas, eu não preciso de 12 dias disso para 12 meses daquilo, eu não preciso disso e daquilo outro, eu preciso apenas da sua palavra. Se o Senhor disser algo, a sua palavra surte efeito, ela cura, ela transforma, ela salva, ela abençoa. Eu preciso apenas e tão somente da sua palavra. Mas tem muito crente que a palavra de Jesus não basta, não. Tem que ser a palavra de Jesus e algo mais. Pastor, não dá para ser a palavra de Jesus e orar por revelação. Pastor, não dá para ser a palavra de Jesus e mais algumas campanhas. Não dá para ser a palavra de Jesus e uma série de outras coisas. Não dá para ser a palavra de Jesus e mais uma caixinha de promessas. Não dá para ser a palavra de Jesus e mais uma oração com imposição de mãos, com um monte de profeta, com um monte de gente em cima do monte, para ver gravetos ali, incandescentes. Senhor, a palavra de Jesus, ela é boa, mas eu preciso de algo mais. Meus irmãos, aprendamos com este centurião. A palavra do Senhor basta. Eu só preciso da sua palavra, Jesus, eu não preciso de mais nada. Vocês estão entendendo a profundidade do que esse homem disse? Meus irmãos, nós desprezamos muitas vezes a palavra. Nós temos que aprender com o centurião. Esse centurião talvez se levantará contra a igreja no dia do juízo, porque para ele
a palavra de Jesus era suficiente, enquanto para nós precisamos de algo mais. Senhor, só a tua palavra me basta. Deus está falando conosco hoje. Será que isso é suficiente para você ou não? Será que isso é suficiente para nós ou não? Precisamos de um monte de coisas mais. A palavra de Jesus, ela é legalzinha, é bacana, é legal ouvi-la, mas eu quero muito mais. Senão eu não creio. Senão as coisas não funcionam. Meus irmãos, esse centurião se levantará contra muitos de nós no dia do juízo. E nos condenará pela nossa incredulidade em alguns dos nossos pontos ao longo da nossa vida. Porque ele creu apenas na palavra de Jesus que lhe era suficiente. E nós muitas vezes ignoramos a palavra de Jesus como sendo algo de menos importância. Para nós ela não é suficiente, precisamos de muito mais. Em sétimo e último lugar, o centurião de Cafarnaum, mesmo não sendo judeu, exibiu uma fé mais viva em Jesus do que os próprios judeus. Mesmo não sendo judeu, exibiu uma fé mais viva em Jesus do que os próprios conterrâneos dele, os judeus. Olha só Lucas 7:9, que texto lindo. Esse texto é lindo. Ao ouvir isso, depois que Jesus ouve essas palavras do centurião, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Esse versículo, ele é muito interessante porque nos mostra um centurião romano, pagão, é importante lembrar, exibindo uma fé mais viva em Jesus e em seu poder do que os próprios judeus. Lembram-se do que João vai dizer no capítulo 1? Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, talvez poderíamos incluir aqui esse centurião, muito possivelmente, a julgar pelas informações que temos, ainda que lacônicas e breves, mas é uma hipótese. Então, isso me faz pensar na seguinte situação. Às vezes, não evangélicos dão demonstrações, por exemplo, de fé e gratidão a Deus mais vivas do que muitos evangélicos. Ou não? Quando eu vejo, por exemplo, eu já citei esse exemplo em outras ocasiões, quando eu vejo, por exemplo, na casa de um católico, aquela faixa com os dizeres: agradeço a Santo Expedito a graça alcançada, apesar de saber, obviamente, que não foi o tal do Santo Expedito o verdadeiro responsável por tal graça, mas quando eu vejo isso me ensina uma importante lição, a lição da gratidão. Eu penso comigo, eu tenho que aprender com esse católico a ser mais grato a Deus, mesmo sabendo que ele está demonstrando gratidão sem entendimento e à pessoa errada, o tal do Santo Expedito. Mas a postura dele me ensina. E aqui, meus irmãos, o centurião de Cafarnaum, mesmo não sendo judeu, ele exibiu uma fé mais viva em Jesus e nas suas obras do que os próprios judeus. E da mesma forma, nós, cristãos evangélicos, podemos aprender com não evangélicos a respeito de determinados valores e comportamentos, ainda que essas pessoas não sejam evangélicas e nós não concordemos com elas acerca de muitas questões. Não estou dizendo que nós devemos concordar com elas, mas estou dizendo que mesmo não evangélicos podem nos ensinar lições importantes sobre a nossa vida e a nossa conduta. E esse centurião é uma prova viva disso. Portanto, não desprezemos as pessoas que Deus pode usar ao nosso redor, ao nosso entorno, no nosso trabalho, mesmo sendo pessoas ali talvez não evangélicas, Deus pode usá-las de modo a chamar a nossa atenção para determinados pontos falhos que precisam de conserto em nossas vidas. Deus pode usar ímpios. Não estou dizendo que por usá-los, eles automaticamente estão convertidos, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que Deus pode usar quem quiser, a fim de nos trazer instruções, lições espirituais importantes, edificação e assim por diante. Bem, eu quero concluir o meu sermão dizendo que hoje nós aprendemos com o centurião de Cafarnaum
7 preciosas, importantes lições. Primeiro, vimos que pessoas não são objetos descartáveis. Segundo, devemos ouvir falar sobre Jesus. Terceiro, devemos ser humildes e altruístas. Quarto, podemos ter boa reputação, mesmo exercendo funções mal vistas por outras pessoas. Quinto, devemos reconhecer a nossa total indignidade diante do todo digno Jesus Cristo de Nazaré. Sexto, devemos depositar uma fé verdadeira, não supersticiosa, no Senhor Jesus. E em sétimo e último lugar, às vezes, não evangélicos dão demonstrações de fé mais vivas em Deus do que os próprios evangélicos. E divergências teológicas à parte e discordâncias à parte, nós podemos aprender algo com essas pessoas, se formos suficientemente humildes para tal. Ok? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, ao seu intelecto, e de alguma forma tenha abençoado a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Esse centurião sobre quem ouvimos hoje, meus irmãos, ele nos ensinou importantes lições sobre caráter, sobre integridade, sobre fé, sobre humildade, sobre altruísmo. Um sujeito anônimo. Mas, por exemplo, Mateus e Lucas fizeram questão de falar sobre a vida dele. Um homem que nos trouxe lições muito importantes. Os evangelhos, Deus, por meio do Espírito Santo, orientou os autores bíblicos, pelo menos Mateus e Lucas, para registrarem sobre a vida dele. Isso significa que ela tem algo importante a nos dizer. Uma coisa que eu aprendo na Bíblia, meus irmãos, é que o Deus das Escrituras não enche linguiça. Tudo que está escrito na Bíblia é importante para a nossa vida. Caso contrário, não estaria ali registrado. Deus não está perdendo o nosso tempo. Tudo que está na Bíblia, tudo. As genealogias, já falamos sobre uma delas domingos atrás, meses atrás. Aqueles textos que às vezes nós pulamos por vários motivos. Às vezes não gostamos deles. Levítico talvez que o diga. Números que talvez o diga. 1º e 2º Crônicas que talvez o digam. Hebreus talvez. Judas talvez. Tudo que está na Bíblia, absolutamente tudo é palavra de Deus e é importante para nós. Amém? E que Deus nos dê graça, nos abençoe, para que leiamos esses textos. Permitamos que Deus fale conosco através deles. E impacte e transforme a nossa vida. Não nos esqueçamos da profunda lição de fé deste homem. Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa. A sua palavra basta. A palavra de Jesus tem sido suficiente para você? Que importância você tem dado à palavra de Jesus? Para esse centurião, a palavra de Jesus era absolutamente suficiente. Ela sozinha podia fazer tudo na vida dele. Que homem de fé. Não é à toa que o próprio Jesus ficou admirado com tamanha postura. Que Deus nos dê uma fé profunda nele, na palavra dele, nessa noite e a partir dela, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos louvar o seu nome, queremos agradecê-lo pela sua bondade, porque o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor falou ao nosso intelecto, falou ao nosso ser, e eu te agradeço porque o Senhor nos possibilitou importantes, profundos, às vezes simples, mas todos indispensáveis ensinamentos para a nossa vida, Senhor. E nós te louvamos por isso. Te pedimos que o Senhor venha ainda falar ainda mais conosco por meio do teu Espírito Santo, fazendo-nos lembrar desses pontos, desse texto bíblico, e que nós sejamos sempre instruídos pelo Senhor, sobretudo pela sua palavra. A sua palavra é suficiente.
Sabemos que o Senhor pode falar também através de outros meios, como por exemplo, através de sonhos, através de profecias, através de visões, através de homens e mulheres de Deus. Nós sabemos disso, mas a sua palavra nos é suficiente. E esses outros meios, através dos quais o Senhor pode falar conosco, só damos as devidas atenções aos mesmos quando tudo isso estiver consoante a sua palavra, for coerente ou condizente com a sua palavra, porque a sua palavra nos é suficiente. Te louvamos por ela, te louvamos pelo teu Espírito, te louvamos pela comunhão que podemos ter contigo e também com os nossos irmãos nesta noite. Fique conosco, que o Senhor nos proporcione uma semana muito abençoada, com esses valores do seu reino, expressos na sua palavra, presentes em nossos corações. Te louvamos por tudo e suplicamos a tua bênção sobre a nossa vida, em nome do teu Filho Jesus, amém.